O tema do nosso estudo, da nossa pregação de hoje, é sobre a melhor notícia que a humanidade já recebeu. E esta notícia, ela está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8. E eu gostaria que os nossos irmãos nos acompanhassem na leitura do texto bíblico, que está em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8, naquela conhecida passagem a respeito dos pastores de Belém. Está escrito assim: naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E o verso 18 ainda nos diz: e todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos a fecharmos nossos olhos, mantermos nossas Bíblias abertas e orarmos a Deus. Pai, nós queremos adorá-lo, porque mais um dia de vida o Senhor nos deu. Mais um dia, por tua graça, temos, Senhor, acesso ao Evangelho. Podemos, meu Deus, conhecer as verdades eternas e espirituais contidas nela, sobretudo as que dizem respeito ao teu Santo Filho, a quem o Senhor enviou para morrer por causa dos nossos pecados. Bendito seja o Senhor por esta oportunidade, por esta bênção, meu Deus, de podermos ter contato com a palavra e poder, Senhor Deus, compreendê-la, Senhor, de acordo com a nossa consciência, de acordo com o propósito do Senhor para nós. Concede-nos a tua graça, meu Deus. Liberta-nos de todo pecado. Senhor, ajuda-nos a entender estas coisas. Meu Deus, a compreender essa tão importante mensagem, a qual o Senhor enviou um anjo do céu para anunciar aos homens. Ajuda-nos, dá-nos a tua bênção. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O evangelista Lucas nos informa que os primeiros seres humanos a receber a bendita notícia foram alguns humildes pastores de ovelhas que moravam nas cercanias de Belém. Eram homens judeus, eram homens da descendência de Israel. E é importante destacar isso, que os primeiros homens a receber a bendita notícia do nascimento de Jesus foram pastores de ovelhas do país, da nação de Israel. Mas é importante nós lembrarmos também que o Evangelho de Mateus também contém um relato semelhante a este, que nós acabamos de ler em Lucas, capítulo 2. Só que por Mateus nós somos informados que essa bendita notícia do nascimento do Senhor Jesus chegou também a uns magos do Oriente. Eu acredito que todos que me ouvem conhecem bem esse relato do Evangelho de Mateus sobre os magos do Oriente. Esses magos, eles foram conduzidos por uma estrela não até a manjedoura,
como os pastores, aqui em Lucas 2. Mas eles foram conduzidos por uma estrela até a casa onde Jesus estava com Maria, José e sua família. Não é? E por que eu estou citando esses dois relatos em paralelo? Para mostrar aos irmãos que a mensagem sobre o nascimento de Jesus, a notícia a respeito do nascimento de Jesus é algo tão importante que Deus quis mostrar, já deixar no início das nossas Bíblias, que esta mensagem ela seria transmitida aos judeus e também aos gentios. Os magos do Oriente eram gentios, não é? E quando nós olhamos para esses dois relatos juntos, nós percebemos quanta importância, a verdadeira importância a respeito do nascimento de Jesus. Foram noticiadas a mensagem sobre o nascimento de Jesus, tanto para os judeus como para os gentios. Por qual razão? Porque é a vontade de Deus salvar homens de toda tribo, língua, povo e nação. E esses dois relatos juntos nos servem também para nos informar que o nascimento do Senhor Jesus foi um evento histórico tão importante que seria pregado a toda a humanidade nos quatro cantos da terra. Por isso, primeiro, o relato é feito aos judeus e depois o relato é feito aos gentios. Nos quatro cantos da terra ouveriam-se falar a respeito desta notícia que um anjo desce do céu para dar aos pastores de Belém. Eu acredito que até aqui, até este ponto, todos nós entendemos bem a razão deste anúncio do nascimento do Senhor Jesus ter sido feito como foi. Né? Ser transmitido aos judeus e aos gentios. Entretanto, há detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Por exemplo, vou citar um exemplo. O modo como as pessoas reagem à mensagem do nascimento de Jesus. Os irmãos vão perceber que as pessoas reagem de modo diferente. Que a mesma mensagem produz efeitos diferentes nas pessoas. Os pastores de Belém ouviram sobre o nascimento de Jesus e como que eles reagiram? Eles creram na mensagem e foram até a manjedoura e encontraram o Senhor Jesus. Porém, muitas outras pessoas ouviram o mesmo relato que esses pastores ouviram, naquela mesma noite ainda. Só que é dito no final, no verso 18, que eu inclusive frisei na leitura, que eles ouviram, se admiraram do que ouviram, mas depois o que eles fizeram com a notícia? Eles a ignoraram. Por isso, meus irmãos, nós devemos olhar para esta mensagem e entender por que ela é a melhor notícia que a humanidade já recebeu, que é a notícia a respeito do nascimento de Jesus. Nós devemos ver o modo como esse primeiro anúncio aconteceu, para ver o modo como esse pequeno grupo de homens judeus receberam essa boa notícia e o que eles fizeram com esta boa notícia depois de receber. O primeiro detalhe que fica evidente no texto é a urgência no anúncio do nascimento de Jesus. Os irmãos podem perceber que essa urgência estará em todo o texto. Desde o primeiro versículo, diz assim: naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do seu rebanho. Então, o texto está dizendo que naquela região, não é, onde havia a cidade de Belém, que fora a cidade onde o Senhor Jesus havia nascido naquela mesma noite, naquela mesma região, nas cercanias, aos arredores de Belém, haviam pastores cuidando do seu rebanho. E é dito que naquela mesma noite, um anjo do Senhor apareceu diante deles para anunciar o nascimento de Jesus.
O que a Bíblia quer nos dizer? O que o evangelista Lucas quer nos informar, irmãos? Nos informar que o dia sequer amanheceu. Jesus havia nascido. E a notícia sobre o nascimento dele já estava sendo transmitida. Porém, não por homens. Não eram os homens que estavam transmitindo a mensagem do nascimento de Jesus. Foi, na verdade, o primeiro mensageiro foi um anjo do Senhor que apareceu diante destes pastores de Belém. Nós devemos perceber esse detalhe, dar atenção a isso. Que foram pastores, alguns pastores de ovelhas, que estavam próximos da cidade, os primeiros a receber a notícia, e essa notícia foi dada a eles por um anjo do céu. Mas por que este anjo ele foi aos pastores? Por que não aos ricos? Por que não aos poderosos? Por que não aos sacerdotes de Belém? Por que não aos descendentes de Davi? Por que não aos da linhagem de Davi? Por que aos pastores? Porque os pastores, naquela época, eram consideradas pessoas humildes. Eles eram como lavradores da terra, pessoas que cuidavam do rebanho. Eram pessoas humildes, trabalhadores humildes, humildes camponeses. Foram os primeiros seres humanos a receber a melhor notícia de todas, o nascimento do Filho de Deus. Mas por que foram eles? A Bíblia nos informa por quê. Porque humildes camponeses foram os primeiros a receber a mensagem, a melhor notícia que a humanidade já recebeu. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres deste mundo para torná-los ricos por meio da fé. Deus escolheu os pobres para torná-los ricos por meio da fé. Por isso que a mensagem chega primeiro aos pobres, aos camponeses, e não aos ricos. Tiago 2,5 nos diz isso, que Deus escolheu os pobres deste mundo para que eles fossem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus conforme a promessa. Foi Deus quem escolheu os pobres e humildes do mundo para receberem a fé, para receberem a boa notícia e crer nela. Por isso que a mensagem sobre o nascimento de Jesus chega primeiro aos pobres. É importante você notar isso, é importante você entender um aspecto importante sobre isso. Eles eram trabalhadores, eles eram pessoas que estavam ali no dia em que Jesus nasceu. Jesus havia nascido naquela mesma noite, o Salvador havia entrado no mundo naquela mesma noite, mas eles estavam ali trabalhando. Eles não estavam esperando receber nenhuma notícia. Eles estavam trabalhando, cuidando do seu rebanho. Não é? O evangelista Lucas nos informa que eles estavam no campo à noite tomando conta do rebanho, como nos diz o verso 8. Não é? Na versão Almeida Corrigida Fiel, diz que eles estavam guardando durante as vigílias da noite o seu rebanho. E esse detalhe que Lucas registra é muito importante. Quando é que os pastores de Israel guardavam seus rebanhos nas vigílias da noite? Eles faziam isso durante as noites quentes de verão. Durante as noites quentes de verão, eles não guardavam o seu rebanho à noite no aprisco. Eles ficavam cuidando desse rebanho no campo mesmo, no campo aberto, porque eram dias muito quentes. E então, a mensagem aí do verso 8 é que era verão quando isso aconteceu. Porque os pastores nunca deixavam os rebanhos à noite no inverno no campo. Eles sempre faziam isso no período do verão. E foi numa destas noites, sem especificar qual delas, sem dizer em que data foi, que os pastores, enquanto realizavam sua atividade cotidiana, receberam uma visitação do céu. Nós podemos
entender isso no texto, que há uma atitude deliberada do escritor bíblico de não fornecer nenhuma informação relativa a dia, mês, ano. Ele simplesmente se limita a nos fornecer este detalhe, que era verão, porque os pastores costumavam guardar seus rebanhos, cuidar deles no campo aberto à noite durante o verão. Então nós sabemos que isso aconteceu no verão e não no inverno. Esse é o único detalhe que a Bíblia nos deixa com relação ao período que Jesus nasceu. Nós não sabemos nem o dia, nem o mês, nem o ano. Apenas sabemos que Jesus nasceu no verão, por causa da atitude dos pastores com relação ao campo. Ao trabalho com o rebanho no campo. Não é? Eles não estavam esperando nenhuma notícia. Eles não estavam orando para receber nenhuma notícia. Estavam simplesmente trabalhando, exercendo o ofício da sua profissão. E aqui há um ensino até importante para nós, muito importante, inclusive. Às vezes a gente fica esperando uma visitação do céu quando a gente está no culto, quando a gente está orando. Mas muitas vezes Deus pode nos visitar, e não é incomum Deus fazer isso, Deus visitar o seu povo enquanto o seu povo está trabalhando, como aconteceu com os pastores. E quem foi o portador da notícia? Como eu disse, o verso 9 nos informa que foi um anjo do Senhor, diz o texto. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, diz a palavra de Deus. O primeiro mensageiro a respeito do nascimento de Jesus não foi um homem, não foi um profeta, não foi um sacerdote, foi um anjo do céu, a Bíblia nos informa. Mas aqui nós vamos perceber um detalhe interessante. Há anjos nos relatos aqui a respeito do nascimento de Jesus que o nome deles são mencionados. Por exemplo, o anjo que vai dar a notícia a Maria de que ela seria mãe do Salvador, é informado o nome do anjo. Mas aqui nós não temos essa informação. Aqui só é mencionado que era um anjo do Senhor. Por que não é mencionado o nome do anjo? Para que nós não nos concentremos nisso. Para que nós não venhamos ficar nos concentrando no que é secundário. Dia que isso aconteceu, o nome do anjo, isso não importa. O importante não é o anjo. O importante é aquele que nasceu. Né? O que nos cabe saber a respeito do anjo do céu aqui é que ele foi o primeiro portador da melhor notícia que a humanidade já ouviu. E um outro detalhe que nós percebemos aqui, que Lucas nos narra no texto, é que junto com esse anjo aparece depois uma multidão dos exércitos celestiais. Ou seja, há uma manifestação de anjos cantando o primeiro hino a Deus pelo nascimento de Jesus. E é interessante e a gente deve prestar atenção nisso. Por que um anjo foi o portador da notícia? Por que anjos aparecem louvando a Deus pela notícia transmitida aos homens? Meus irmãos, os anjos, eles sabem quem é Deus. Os anjos, eles cantam no céu assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz em Isaías que eles chegam a esconder o rosto da glória, da santidade, da majestade de Deus. E os anjos, eles sabem também do profundo abismo em que as almas dos homens estão por causa do pecado. E os anjos então vêm noticiar que o Salvador nasceu. E isso significa que as portas da graça agora estão abertas para que os homens conheçam a glória dos céus. Os anjos vêm manifestar na terra a glória de Deus. O fato do anjo ter sido o portador e dos anjos cantarem mostra que os anjos sentem compaixão pelos homens. Os anjos sentem compaixão e se alegram quando um pecador se arrepende. Por isso que um anjo do céu exultante
desce para dar aos homens pela primeira vez a melhor notícia que a humanidade já ouviu. Mas ver o anjo não é algo comum, não é? Principalmente quando nós notamos o modo como o anjo se manifestou aqui aos pastores. É dito que o anjo do Senhor apareceu diante deles. A mensagem aqui é que o anjo pairou sobre eles, que o anjo ficou parado no ar sobre eles. E um anjo parado no ar já é uma coisa muito impressionante, sobretudo quando nós sabemos que um anjo é um ser resplandecente. Não é? Só que a Bíblia nos informa também, e você deve prestar atenção nisso, que veio junto com o anjo a glória do Senhor, que cercou os pastores em resplendor. Ou seja, naquela noite em que Jesus nasceu, além de um anjo resplandecente pairar sobre aqueles pastores, veio a glória do Senhor e cercou-os em resplendor. Um brilho infinitamente maior do que 1000 sóis na sua maior força acompanhou a chegada do mensageiro celestial. Agora você pode até imaginar a cena. O que foi que aconteceu ali? O que Lucas quer que nós compreendamos desta imagem de um anjo resplandecente pairando sobre os pastores e a glória do Senhor ali se manifestando? A ideia é que a noite virou dia. A mensagem ali é que na noite em que o Senhor Jesus nasceu, as trevas foram dissipadas. A noite, ela virou dia. E isso tem um significado para cada alma do mundo. Jesus Cristo desceu dos céus à terra para dissipar as trevas da sombra da morte, da condenação eterna que pairam sobre a humanidade desde a queda de Adão. Por isso que quando o anjo veio, a noite se tornou dia. Mas por que um anjo e não um homem? Nós poderíamos fazer essa pergunta. Por que Deus escolheu assim um anjo em vez de um homem? Simplesmente porque a notícia do nascimento do Senhor é algo tão contrário à lógica e à razão humanas. A situação, a condição a qual Cristo é exposto ao nascer seria tão contrária à lógica humana que se um homem pregasse, se um homem anunciasse isso primeiro, ninguém acreditaria. Por isso que Deus envia um anjo e junto com o anjo Deus envia ainda a sua glória. Deus envia um anjo do céu e a sua glória acompanhando este anjo. E então nós percebemos qual foi a reação dos pastores. É dito que no verso 9, no final do verso 9, que os pastores ao verem isso ficaram com muito medo. Né? O texto aí chega a dizer que eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram tão surpresos com o que viram que eles ficaram temendo que aquela manifestação de anjos acompanhado da glória de Deus fosse uma má notícia, fosse algo de ruim que fosse acontecer. No entanto, o anjo já lhes tranquiliza e começa a anunciar a eles a mensagem da qual ele era o portador. Note que dos versos 10 e 11 está a mensagem do anjo. Preste atenção. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus. A mensagem do anjo é a seguinte: não tenham medo. A manifestação da glória de Deus, a presença do anjo ali, não é para que os homens tenham medo. Na verdade, aquilo era a manifestação da própria graça de Deus, Deus se revelando disposto a salvar os pecadores. Na verdade, é Deus se aproximando dos homens, porque os homens naturalmente têm medo de Deus e da sua glória, e isso desde a queda de Adão. Quando Deus vinha procurar Adão, Adão, depois de pecar, fugia da presença de Deus e tinha medo de Deus.
Porém, na manifestação do nascimento do Senhor Jesus, se dissipa o medo dos homens com relação a Deus, porque Deus está se revelando misericordioso às suas criaturas, enviando um anjo. Não é? O envio deste anjo tem o propósito de anunciar isso ao mundo. Não temam. Eu vos trago novas de grande alegria. Ao contrário, sintam alegria por ouvir estas coisas. Que o coração de vocês se encham de alegria por ouvir isso. Qual é a mensagem? É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Presta atenção na mensagem. Ele diz, é que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Veja que a mensagem consiste em informar os homens que o nascimento do Senhor Jesus, que a vinda do Messias havia ocorrido naquele mesmo dia. Por isso ele diz assim, é que hoje, na cidade de Davi. Mas agora pensa nisso. Por que essa urgência? Porque nem amanheceu o dia, os anjos já vieram. Porque o Messias acabou de nascer e essa mensagem já foi transmitida. Oh, queridos, por causa da situação dos homens, por causa da questão do pecado e da morte, da condenação e do inferno, não há nada mais urgente do que isso. E Cristo veio trazer aos homens o perdão e a salvação. É por isso que o anjo informa, hoje, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Esse fato, essa mensagem, ela é urgente e ela é importante para cada alma humana. O anjo diz que foi na cidade de Davi que ele nasceu. O anjo informa os pastores de Belém que era na cidade em que eles moravam que o Messias nasceria, assim como a Bíblia nos diz que seria. Como Miqueias 5:2 diz, não é, que seria de Belém que sairia o libertador de Israel. Assim como a Bíblia dizia, assim como os profetas anunciaram que o Messias nasceria em Belém, assim aconteceu. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Presta atenção. O que o anjo está dizendo para eles? O anjo está dizendo assim, ele nasceu para vocês. Ele nasceu por causa de vocês. Ele nasceu para vocês. Jesus veio não por alguma necessidade dele. Jesus Cristo veio por uma necessidade nossa. Jesus veio por causa dos nossos pecados. Por isso que o anjo descreve aquele que nasce assim. Veja a descrição que o anjo faz do nosso Senhor. Ele diz, na cidade de Davi vos nasceu, preste atenção, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele dá uma descrição do ofício, ele dá o título messiânico de Jesus e declara a divindade de Cristo. Por que aquele que nasceu é chamado de Salvador? Porque esse é o ofício dele. Aquele que nasceu e foi colocado na manjedoura, ele é o Salvador dos homens. Mas então, se ele é o Salvador e ele é, isso significa que a humanidade corre um grande perigo. Se precisou vir um Salvador ao mundo, é porque os homens correm um grande perigo. É isso que o anjo está anunciando aqui. Por isso, em primeiro lugar, aquele que nasceu e foi colocado na manjedoura, o que ele é? Ele é o teu Salvador. Ele é o único que pode salvar você de um perigo infinitamente maior do que a mente humana pode calcular. Ele é o Salvador. Mas ele também é Cristo. Ele é o ungido, o Messias. Ele é o rei prometido para Israel. Ele é o descendente da mulher, aguardado
Desde Gênesis 3,15, desde o dia da queda de Adão, o próprio Deus prometeu que enviaria seu filho. E o anjo está dizendo, este que está na manjedoura, é o Cristo que Deus prometeu no dia que os homens caíram. Ele é o Salvador dos pecadores. Ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias, ele é o vosso Rei. Se dobrem diante dele, porque ele é o Cristo. E o anjo diz que ele é o Senhor. Senhor, aqui em grego, é a palavra Kyrios. Kyrios aparece 740 vezes no Novo Testamento, sempre se referindo a Deus. Então a intenção do anjo aí no versículo 9 é muito clara. A intenção do anjo aí é nos informar, é nos dar a melhor notícia que a humanidade já recebeu. Nasceu um Salvador, ele é um rei e ele é Deus, ele é divino, ele não é outro, senão o próprio Deus. Então até aqui, irmãos, fica evidente que os pastores foram informados que Jesus nasceu. E foram informados também a razão pela qual ele nasceu. Ele nasceu para vocês. Ele nasceu para vos salvar, diz o anjo, na mensagem a respeito do nascimento de Jesus. Todavia, saber que Jesus nasceu e saber o quanto você precisa dele não é suficiente. Muita gente sabe que Jesus nasceu. Na verdade, acho que o mundo inteiro sabe que Jesus nasceu. E a grande maioria das pessoas sabem disso. Isso é um fato histórico. Mas o que esta mensagem, esta melhor notícia nos diz também, que não é suficiente ouvi-la. Você precisa também, depois de ouvir a mensagem sobre o Salvador, Messias e Senhor, é que, assim como os pastores, eu e você também precisamos ir a Ele. É preciso ir ao Salvador, é preciso ir ao encontro dele. Por isso, preste atenção no que o anjo diz no verso 12. O anjo diz, este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Ou seja, o anjo diz para eles, vocês ouviram a mensagem do nascimento de Jesus? Agora vão em busca dele, vão ao encontro dele. E o anjo dá um sinal do modo como eles deveriam encontrar o Messias. Um sinal claro, um sinal simples, um sinal compreensível para qualquer ser humano. Mas nós devemos fazer uma pergunta aqui para a gente entender a resposta do anjo. Por que eles precisavam de um sinal para encontrar o Salvador em Belém? Naquela noite. Era a noite, era o dia que Jesus havia nascido, a noite que ele havia nascido. Por que eles precisavam de um sinal para encontrar o Salvador que havia nascido? Porque a cidade de Davi, que é Belém, estava repleta de crianças que eram descendentes de Davi, assim como o próprio Cristo. E que estavam lá em Belém em virtude do censo que o imperador César Augusto decretou que o império fizesse. Está lá no capítulo 2, verso 1 de Lucas. Então, Jesus nasceu enquanto esse censo estava sendo realizado, e assim a cidade de Davi estava repleta de crianças descendentes de Davi. Por isso que os pastores, após receber a bendita notícia do nascimento, o que eles precisavam? De um sinal para encontrar o verdadeiro Messias. Um sinal é algo que distingue, é algo que torna claro, ora, esse é o Salvador, esse é o Messias. E qual não era o sinal? O sinal não era, encontrem um menino vestido com roupas caras. Não era, encontrem o menino na mais bela casa da cidade. Ou encontrem o menino rodeado pelos príncipes e pelos sacerdotes. Não era este o sinal. Qual é o sinal? É o contrário.
O sinal é o seguinte: encontrem um recém-nascido em Belém, vestido de panos rasgados e deitado num estábulo, rodeado por animais. Lá está o Salvador, o Cristo, o Senhor. Ou seja, o que o anjo anuncia a eles é que o Salvador, ele veio ao mundo, ele já nasceu sob um estado de extrema humilhação e sofrimento. Essa é a mensagem do nascimento de Jesus. Jesus já nasceu sofrendo, já nasceu humilhado. Pensa um instante no Jesus que está sendo apresentado hoje. Um popstar. Uma pessoa que todo mundo quer se aproximar dele. Veja o Jesus das novelas. Veja o Jesus dos filmes. Não é esse o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o Jesus desprezado, humilhado. É o Jesus vestido de panos rasgados, porque a palavra nos informa que ele foi enfaixado, e a palavra que nos indica o modo como ele foi vestido no grego indica que ele foi vestido com panos rasgados, com tiras de panos rasgados. O corpo do Senhor foi envolvido quando ele nasceu. E não havia lugar para ele na estalagem, mas os homens deram a ele o quê? Um estábulo como sua primeira moradia. Ele não estava rodeado pelos príncipes e sacerdotes. Ele estava rodeado pelos animais que ficavam guardados no estábulo durante a noite. Ou em outras palavras, o que o anjo está dizendo? Vocês encontrarão o Salvador sob as circunstâncias mais humilhantes possíveis. Parece contraditório aquilo que o texto bíblico diz com a ideia que as pessoas têm sobre o nascimento de Jesus. Não é? Luzes brilhando, coisas piscando, coisas bonitas. Mas não é essa a mensagem que emana do Evangelho. A mensagem que emana do Evangelho é de um Salvador humilhado. Não é? Parece contraditório que alguém tão grande quanto Cristo, o Senhor, o próprio Deus encarnado, nascesse sob uma situação dessa. Mas, meus irmãos, por que Deus ocultou o nome do anjo, ocultou a data do nascimento, ocultou várias informações a respeito do nascimento de Jesus? Para que a nossa mente gravasse esta mensagem, para que na nossa mente ficasse gravado isto. Cristo nasceu humilhado e sofrendo. Por quê? Por nossa causa, irmãos. Ele nasceu para nós. Ele nasceu por nós. Ele se sujeitou a esta situação por nossa causa, para nos salvar de uma grande morte, de uma grande ruína. Então essa é a mensagem que o Senhor Deus quer que fique na mente dos homens. Que Jesus Cristo nasceu humilhado, desprezado e sofrendo por nossa causa. E agora você entende por que Deus envia um anjo? E por que Deus envia a sua glória? Porque para acompanhar o anjo, para dar credibilidade à mensagem do anjo. Porque se um homem tivesse feito uma mensagem dessa, que você ia encontrar Deus deitado numa manjedoura, enrolado em panos rasgados, os homens não acreditariam nessa mensagem. Por isso, irmãos, o primeiro a anunciar sobre o nascimento de Jesus foi um anjo, acompanhado com a glória de Deus. E depois de fazer o anúncio e dar a eles o sinal, o que é que os pastores de Belém ainda ouvem? O primeiro louvor, o primeiro cântico, o primeiro hino cantado a Deus, de louvor a Deus pelo nascimento de seu filho. E esse hino ele está escrito aqui para que nós aprendamos sua letra e entendamos o seu significado. Por isso que Lucas registra o hino cantado pelos anjos, o primeiro hino que foi cantado por um coral de anjos no dia em que Jesus nasceu. O hino diz, num versículo só, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. Um versículo. E há tanta coisa nesse versículo, eu gostaria até de ter mais tempo,
Mas nós sabemos que devemos ser breves. Mas é impressionante que junto daquele anjo aparece um coral. E o objetivo deste coral de anjos é glorificar a Deus pelo nascimento do seu filho. Por isso, glória a Deus nas alturas. Deus, o Pai, recebe toda a glória e toda a honra por ter enviado o seu filho. Os anjos estão adorando a Deus Pai por seu amor, por sua compaixão pelos homens. Glória a Deus nas alturas. Os anjos louvando a Deus porque Deus planejou e executou a obra da salvação dos pecadores. A que preço? O preço da mais extrema humilhação e sofrimento do seu próprio filho. Esse é o amor e a misericórdia de Deus para salvar os homens. Esse é o cântico, glória a Deus nas alturas. Os anjos nos mais altos céus adoram a Deus eternamente por Deus ter enviado seu Filho ao mundo. Só que o hino diz mais. Diz também, e paz na terra entre os homens a quem ele ama. Ou seja, o nascimento do Senhor Jesus, além de louvor no céu, trouxe paz entre os homens. Mas não esse conceito de paz que as pessoas têm. Não é uma paz mundial, porque nós notamos que depois que Jesus nasceu e mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou, os homens continuam em guerra. Então, que tipo de paz os anjos estão falando? Em primeiro lugar, a vinda de Cristo trouxe paz entre Deus e os homens. Por meio do sangue de Cristo, a Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus. E todo aquele que está em paz com Deus, ele também está em paz com seu semelhante. Toda pessoa que não está reconciliada com Deus, ele vive em guerra com seus semelhantes. Por isso que o nascimento de Jesus traz consigo essa mensagem. O louvor dos anjos é esse. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. Não é? Só que nós sabemos, porque a Bíblia nos informa, que esta paz, a qual Cristo veio nos trazer, ela custou um preço altíssimo. Você se lembra do preço dessa paz? A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, não que nos trouxe, mas que nos traz, estava sobre ele. Isaías 53:5 quer dizer o seguinte, meus irmãos, que Jesus Cristo, quando nasceu, já nasceu sendo castigado. Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Jesus já nasceu sob o castigo que nós merecíamos. E ele não só nasceu humilhado, ele viveu humilhado a vida inteira, 33 anos, humilhado e desprezado. Ele não era um popstar. Ele foi desprezado pelos homens. E ele morreu mais humilhado ainda, nu, atravessado por pregos num lugar público. Esse é o preço da paz. Esse é o louvor dos anjos. Jesus veio trazer paz na terra entre os homens, mas não todos os homens. Os homens a quem Deus ama. Quem são esses homens, irmãos? São os eleitos de Deus. É o povo que Deus escolheu para Cristo. É a igreja que Cristo comprou lá na cruz. Por isso os anjos cantam. Há tanto para aprender com esse cântico dos anjos. Paz na terra entre os homens a quem Deus ama. Essa paz, esta graça, esta salvação, ela é destinada aos homens a quem Deus ama, aos eleitos que Deus ele quer salvar. Mas então, a seguir, depois de ouvir o cântico dos anjos, é dito no verso 15, que logo os anjos se retiram, indo para o céu. Então aquele coral era verdadeiramente um coral angelical, de anjos do céu, que vieram cantar em louvor e adoração a Deus. E quando os anjos se retiram, o que retorna? Retorna a noite, retorna a realidade, as ovelhas, o pasto, eles perto de Belém,
E então, no verso 15 ainda, os pastores conversam entre eles, dizendo o seguinte: nós vamos até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Né? E o verso 16 diz: foram então a toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então, o que aconteceu depois do anúncio? Os pastores tomaram uma atitude. Ou seja, eles foram imediatamente para dentro de Belém. Eles deixaram tudo para trás para ir até Jesus, para ir até o Salvador. E por que eles reagiram assim? Porque eles creram na mensagem que ouviram. E mais uma vez você vai ver aí a urgência. É dito que eles foram a toda pressa para Belém, com pressa encontrar o Senhor, exatamente nos mostrando isso. O perigo que você corre, pecador. O perigo que todos correm enquanto não forem a Cristo, enquanto não tiverem um verdadeiro encontro com o verdadeiro Jesus, com o Cristo da Escritura, com o Messias ungido de Deus. Eles rapidamente foram, mas eles não foram procurá-lo na sinagoga. Hoje vai ser difícil você encontrar Jesus em alguma sinagoga, como naquela noite foi difícil. Eles também não foram na hospedaria buscar Jesus. Eles também não foram na casa de algum príncipe, descendente de Davi, que morava em Belém. Onde eles foram? Eles foram direto para o estábulo. O texto bíblico diz que eles foram direto. O verso 16 diz: com toda pressa, eles foram exatamente onde o anjo disse que Jesus estaria, no lugar da humilhação. Eles acharam uma criança humilhada, exatamente como o anjo disse, e encontraram um Salvador humilhado, desprezado. Não foi um choque para eles. Você sabe por quê? Porque eles eram pobres, e eles já haviam sido avisados das circunstâncias que eles iam encontrar o Senhor. E eles mesmos, por serem pobres e humildes, eles não viam qualquer problema em crer num Salvador humilde e pobre, deitado numa manjedoura daquela forma. Mas veja, não foram os nobres, não foram os ricos, não foram os religiosos as primeiras visitas do Salvador. Foram os pobres. Foram os que ouviram a mensagem do nascimento dele e creram. Foram pessoas humildes, pastores. Nenhum parente de José, que era descendente de Davi, tinha parentes lá em Belém. Nenhum parente de José foi visitar o Cristo lá na manjedoura. As primeiras visitas que ele recebeu foram de humildes pastores. Então o que acontece? Depois que os pastores encontram o Messias deitado na manjedoura, quem eles estavam vendo? Imagine aqui por um instante um estábulo. Um estábulo com animais, com cavalos, com burros, com bois, e uma criança enrolada em panos, deitada no meio deles. Só que ali estava a pessoa do próprio Deus. Eles viram a própria salvação. Eles tiveram um encontro com o Salvador, um encontro pessoal. Eles viram a Jesus e eles creram nele. E o que foi que eles fizeram em seguida? Nos diz a Bíblia que eles foram então, verso 17. E vendo, contaram a todos os que lhes havia sido dito sobre o menino. Né? Ou seja, eles saíram de lá e o que eles fizeram depois? Eles começaram imediatamente a propagar a notícia. Não é? Por certo, qual foi a atitude desses homens naquela mesma noite? Era a noite ainda do nascimento de Jesus quando tudo isso aconteceu. Era a noite quando eles estavam no campo, era a noite quando os anjos apareceram. Era a noite quando eles foram até o estábulo e viram o Senhor. E era noite ainda quando eles saíram batendo nas portas da casa dos moradores de Belém, anunciando
o nascimento do Senhor Jesus. Eles saíram anunciando o que eles haviam ouvido e visto. E diz a Bíblia que todos que ouviram o que eles diziam se admiraram. Preste atenção. Veja o verso 18. Preste atenção no que nos diz o verso 18. E diz que todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Muito admirados. Por que eles ficaram admirados de ouvir o que os pastores disseram? Porque eles ouviram a melhor notícia que a humanidade já ouviu. Eles ouviram o que nunca se ouviu. Eles ouviram o que desde o início do mundo se esperava ouvir. Eles ouviram que o Filho de Deus nasceu e foi colocado no estábulo. Eles ouviram que o rei chegou. Eles ouviram que o rei de Israel havia nascido. Que o filho de Davi prometido havia nascido. E estava vestido de panos rasgados e deitado lá no estábulo da cidade, lá no curral das vacas. Não estava num palácio. Essa notícia causou um grande impacto nos moradores de Belém. Por isso é dito que eles se admiraram do que ouviram. Porém, preste atenção. Preste atenção no final da mensagem sobre o nascimento de Jesus. Todos os que ouviram essa notícia se admiraram. Porém, agora a notícia foi transmitida pelos lábios de humildes pastores de ovelhas. Não é? E o Salvador da humanidade estava lá, deitado no curral da cidade, ao alcance de todos os moradores de Belém. Todos os que ouviram e se admiravam, o que poderiam ter feito? Eles poderiam ter crido, eles poderiam ter saído de suas casas e ido lá ver o Salvador, e até mesmo abrir as portas e dizer: Salvador, não vamos tirar essa família daí, entra aqui na minha casa, vem aqui ficar junto com a minha família. Porém, não foi isso que eles fizeram. A Bíblia não diz que depois que eles ouviram a boa notícia, eles foram à manjedoura. A Bíblia diz o seguinte, que eles se maravilharam com a notícia, mas eles não foram na manjedoura para adorar o Senhor. Eles se admiraram, mas eles não abriram as portas da sua casa para receber o rei. Eles se admiraram, mas o Salvador continuou deitado na manjedoura, humilhado e desprezado, mesmo depois que a cidade inteira ficou sabendo que ele estava ali. O que o Espírito Santo quer nos dizer com esta mensagem, irmãos? Que os homens gostam de ouvir esta mensagem. Que os homens são dispostos a ouvir sobre o nascimento do Salvador. E gostam até de comemorar o nascimento do Salvador. E se admiram com esta mensagem. Mas é só. Eles só gostam da mensagem. Não querem nada com o Salvador. Não querem se prostrar diante dele. Não querem servi-lo. Não querem viver conforme suas leis. Conforme as leis do Salvador. Eles apenas se admiram, festejam e é só. As pessoas querem ouvir esta mensagem, gostam desta mensagem, porque esta é a melhor mensagem que o mundo, que a humanidade já ouviu. Mas os homens gostam só de ouvir esta mensagem. Elas não querem se associar com Jesus. Elas têm vergonha de Jesus. Por isso que as pessoas têm vergonha de orar em público. Por isso que muitas vezes as pessoas têm vergonha de dizer publicamente quem são, de se vestir como crentes. Elas têm vergonha de Jesus. Porque Jesus é o Salvador humilhado. Foi assim que o profeta Isaías profetizou a vinda de Jesus. Foi assim que aconteceu naquela noite. E assim acontece todos os dias e todas as noites depois dela. Como diz o profeta Isaías, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Tira da sua cabeça
essa ideia do Jesus popstar que está aparecendo nas telas da televisão. Tira da sua cabeça isso. O Salvador de homens, o Salvador de almas, é um Salvador que foi desprezado como ninguém foi desprezado. Ninguém queria se associar com ele, ninguém queria nem ir vê-lo lá na manjedoura. Ele era desprezado e diz o profeta Isaías assim: não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3. Você vê essa profecia aqui dos moradores de Belém? Sabe o que os moradores de Belém fizeram depois de ouvir a mesma coisa que você está ouvindo hoje? Não fizeram caso algum do Salvador. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte: tome cuidado para que você não faça o mesmo. Para que você não apenas se maravilhe com a mensagem do Salvador humilhado, mas que não quer saber mais nada a respeito dele. Os homens fazem isso toda a época, nessa época do ano fazem isso. Eles comemoram, eles cantam hinos, cantam músicas, e dizem que estão celebrando o nascimento do Senhor Jesus. Porém, não querem saber mais nada sobre ele. Ouvem a melhor notícia que a humanidade já ouviu e reagem como os moradores de Belém. Meus irmãos, e se nós fizermos o mesmo, nós seremos culpados do mesmo pecado que esses homens estão sendo culpados aqui pelo Evangelho. De depois de ouvir, não ir até o Salvador, não se ajoelhar diante dele e viver de acordo com as leis dele. É por isso que a mensagem foi enviada a esses pastores judeus e aos magos gentios. Essa mensagem seria enviada aos moradores do mundo inteiro. A mensagem é que os moradores de Belém não se importaram com os benefícios que o nascimento de Jesus trouxe. Meu irmão, presta atenção. O nascimento de Jesus não é uma data. O nascimento de Jesus é uma questão de vida e morte, de eternidade. Ele é o Salvador. Não é uma questão de reuniões familiares. Não é uma questão de trocas de presentes. É a questão da sua alma, dos seus pecados, da sua reconciliação com Deus. Cuidado para que você não se maravilhe com o nascimento de Jesus, mas não faça caso dele e não se identifique com ele indo à manjedoura. Porque depois de ouvir a mensagem, os moradores de Belém, o que fizeram? Eles voltaram para suas camas e tornaram a dormir sob a escuridão daquela noite. Oh, irmãos, quão surpreendente é a mensagem sobre o nascimento de Jesus. Quão surpreendente é. Sobretudo quando nós vemos essa mensagem sob a perspectiva da boa vontade de Deus em querer salvar os homens. E a má vontade dos homens em querer ser salvos por Deus. Está mostrado aqui que, apesar da grandeza da mensagem, dos mensageiros, né, de tudo que é manifestado aqui na narrativa do Evangelho sobre o nascimento de Jesus, o que mais surpreende ainda é a indiferença dos homens diante da mensagem. Os homens gostam de ouvir a mensagem e só. A salvação deles estava ali tão perto, estava ali na manjedoura. Bastava abrir a porta da sua casa e dar alguns passos. Estava ao alcance de todos os moradores de Belém naquela noite, como Cristo está ao alcance de todos nós hoje. Basta crer e ir a Cristo. Porém, as pessoas escutam e não vão. Voltam a dormir, voltam à penumbra da noite, voltam às festas familiares, árvores e presentes, e pensam que tudo é uma questão de dia. No entanto, meus queridos, preste atenção. O próprio Senhor Deus ocultou intencionalmente o dia, o mês e o ano que Jesus nasceu. Porque o dia não é importante. Não faz diferença para a sua alma que dia foi que Jesus nasceu. O que é importante é a mensagem do nascimento dele.
Você tem que crer como aqueles pastores creram. E se você creu, você vai à manjedoura e você se identifica com ele, você não se preocupa com o que os outros moradores vão dizer a seu respeito. E depois que você foi, o que é que você faz? Você se torna um anunciador dessas coisas, como esses pastores se tornaram. Irmãos, vão e anunciem que os homens estão em perigo, mas que a salvação chegou ao mundo. Essa é a mensagem do nascimento de Jesus. Mas é preciso ir à manjedoura, irmãos. Você vai precisar descer lá. Você vai ter que se humilhar. Jesus precisou se humilhar por tua causa. Agora é você que vai se humilhar por causa dele. Vá adorá-lo e servi-lo, porque ele é o Salvador, ele é Cristo, ele é o Senhor. E é preciso ter coragem. Você precisa ter coragem de se associar com Cristo num mundo que não se importou com ele. Mas ele desceu assim tão baixo e se humilhou tanto. Para quê? Hoje vos nasceu o Salvador, por nossa causa. Por isso a ele, a Cristo, rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor para sempre. Amém. Feche seus olhos e glorifique o Senhor. Graças te damos, Senhor nosso Deus e Pai. Glórias para sempre ao teu nome, Senhor. Porque o Senhor enviou o teu Filho para sofrer por nós. Senhor, te louvamos, pois onde estaríamos nós, Senhor, se não fosse a tua mão poderosa ao enviar teu Filho, Senhor, e a expor ao teu unigênito aos mais terríveis sofrimentos, às mais extremas humilhações por nossa causa. E ao Senhor damos a glória e o louvor por conhecermos esta mensagem, por ela chegar aos nossos ouvidos, por não vivermos iludidos, Senhor, com as coisas desta terra, mas sabermos que verdadeiramente a salvação de uma alma é caríssima e o preço da paz com Deus custou altíssimo. Meu Deus, por isso queremos te adorar, Senhor, te louvar, porque o Senhor enviou o teu Filho para nos salvar. Graças te damos, em nome de Cristo. Amém.